Fala, galera, e aí, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de divisão celular, tá? Vamos lá abrir aqui. Bom, então, só para relembrar um pouquinho que a gente viu. Na outra aula de divisão celular, nós vimos a parte do ciclo celular, tá? Que compreende a intérfase e a divisão celular, pode ser uma mitose ou uma meiose. E nessa parte do ciclo celular, o período interfásico ou intérfase, ele compreende aqueles períodos de G1, S e G2, só para a gente relembrar aí o que nós vimos. E depois, a divisão celular. Lembrando que células que não fazem divisão celular ficam no estado estacionário, que a gente chama de G0. Ah, Mary, mas eu posso chamar de G1? Pode. E quando a gente fala que G1, é porque logo a gente subentende-se que vai ter um S e um G2, tá? Porque o G1, como a gente sabe, a célula está realizando o metabolismo normal, está com uma alta síntese de RNA, síntese de proteínas. E aí, quando ela precisa, né, ou por uma questão, uma influência do ambiente, ou está muito sobrecarregada, ela entra no período S, em que ela vai multiplicar todo o material genético dela. Depois, no G2, onde vai surgir a duplicação dos centríolos, duplicação de organelas, as organelas começam a se movimentar para ir para os polos da célula e tal, para a gente entrar na divisão celular. E no primeiro período de qualquer divisão celular é a prófase, em que eu vou precisar dos centríolos duplicados e dessas organelas mais bem organizadas, tá? Depois, independente da divisão celular, lógico que vai ter as classificações, né? Mas a gente tem a metáfase, depois a anáfase e telófase. Só para uma coisa, galera, que é importante aqui. A gente separa em fases, né? Tanto a mitose quanto a meiose, em prófase, metáfase, anáfase e telófase, mas a gente tem que entender, né, que é tudo uma continuidade. Tanto que a gente, por exemplo, pode chamar o período ali de prófase e meiose de prometafase, entendeu? Porque é um processo contínuo, ele não para assim, vou fazer prófase, pum, agora eu vou fazer metáfase. É uma coisa contínua, é como se uma fase ela tivesse dentro da outra, e já fosse, enquanto você está terminando ali do meio para o término da prófase, você já começa os cromossomos a ficarem emparelhados e tal. Tá bom? Então, é como se fosse uma ideia. Por isso, às vezes, já até chama de pró-metafase e tal. Eu tô falando isso porque teve uma dúvida que surgiu de uma aluna e me perguntou: Mary, eu posso chamar de pró-metafase? O que é isso? Eu ouvi falar disso. Pode, não tem problema nenhum. Só que, assim, dificilmente vai com uma questão te perguntando característica da pró-metafase, tá? Isso é uma coisa bem mais específica. Vocês vão ver isso e vai fazer curso de biomédica e tal, tá bom? Então, galera, só para relembrar, mitose, a gente gera células clones, células com mesma quantidade e qualidade de material genético, serve para o organismo crescer, né, se multiplicar, regeneração. E meiose ela só ocorre nas células germinativas para a produção de gametas, tá? Por quê? Meiose significa meio, metade. Essas células vão ter metade do material genético das células que deram origem a ela, ok? E aí elas vão ter sempre a metade. Por exemplo, os nossos gametas, eles têm 23 cromossomos cada, porque as células que deram origem a eles têm 46, ok? E uma coisa muito importante que vai ter na meiose é a variabilidade genética, essa produção de características diferentes que nos deixam, por exemplo, mesmo você tendo metade das características da sua mãe e metade do seu pai, né, dos seus progenitores, eu estou falando isso de constituição gênica, tá? Você é diferente deles. Por que se vocês são da mesma espécie, têm os mesmos genes, por que a gente é diferente? Por que você tem, às vezes, até uma característica marcante de a cor do olho, o nariz e tal, mas vocês têm
características completamente diferentes, tá? A gente vai entender isso aqui na meiose, tá bom? Bom, galera, só aqui um resuminho, tá? Eu falo bastante, tá? Mas eu sempre gosto de colocar os resumos nas aulas, nos slides, para vocês poderem parar, dar um stop na aula aí e copiar, fazer do meu slide o quadro de vocês, tá bom? Então, vamos lá. O termo de meiose significa redução, como eu já falei. E aí, a gente vai gerar 4 células filhas, tá? Com a metade do material genético da célula inicial. Essa é a característica. Agora, por que a gente vai ter essa metade? Porque a gente vai ter 2 meioses dentro da divisão celular, tá? Que é a meiose 1 e a meiose 2. E ela, como eu falei, ocorre apenas em linhagens germinativas masculinas e femininas, tá? Tá voltando S ali no feminino. Bom, e a importância disso é a variabilidade genética. Então, tudo que eu falei lá inicialmente tá aqui, tá? Aqui é só para mostrar para vocês o seguinte. A gente tem aqui o período da intérfase, tá? Como eu acabei de falar. E aí, dessa intérfase começa a divisão celular. Aqui a gente está vendo, é só um resumo do que é a meiose, tá? E do porquê que a gente, a partir de uma célula, a gente gera 4 células com N cromossomos. Por que N cromossomos? Porque aqui a gente tem 2N, por exemplo, 43. Aqui a gente vai ter N, que é igual a 23. Oh, desculpa, 46. Eita, caramba. E aqui, 23, tá? Tô com 3 na cabeça por causa do 23. Senão, nem daria para fazer gametas viáveis, né? Você não tem como ter 21,5, né? E aí, o que vai acontecer, galera? Você que a gente vai ter o crossing over, né? Que ele vai ocorrer na prófase 1 da meiose 1, a gente vai ver isso. Ok? Ele vai ter aquela duplicação do material genético e tal. Depois, esse crossing over é a troca de pedaços entre cromossomos, de partes entre eles, tá? A troca de genes entre os cromossomos homólogos. Lembrando, cromossomos homólogos são cromossomos iguais. E a gente sabe que se nós somos 2N, é porque os nossos cromossomos estão em pares. Então, eu vou ter um par do cromossomo número 1. Aí, por exemplo, um par de um cromossomo aqui mais diferentezinho do 2 e assim por diante. E o par sexual, que se for mulher, a gente vai ter XX, ok? E se for homem, vão ser homólogos, porém o segundo X perdeu um pedaço aí na evolução, tá? Então aqui é o X e o Y e aqui XX. São considerados homólogos, mesmo sendo aqui diferentes? Sim, tá? Beleza. Voltando aqui. E aí teve a troca de pedaços, a gente pode ver que esse cromossomo roxinho tem um pedaço do verde aqui e o verde é um pedaço do roxinho aqui, tá? A gente vai ver isso tudo. E aí, beleza. Na meiose 1, você tem a divisão, tá? Dos cromossomos, não a divisão... divisão entre cromossomos, não dos cromossomos. Aqui a gente vai ter o cromossomo verde vindo para uma célula, tá? E o lilás para outra célula, igual aqui. Depois a gente vai ter divisão dos cromossomos, na meiose 2, das cromátides. Eles vão quebrar aqui no meio, tá? E cada cromátide vai ser puxada para uma nova célula, ok? Gerando essas 4 novas células aqui. Tá bom, galera? Beleza. Vamos lá. E aí, a gente tem tanto a meiose 1 quanto a meiose 2, ela é dividida em 4 fases, tá? Prófase, metáfase, anáfase e telófase, igual a mitose. Só que aqui, na meiose, como a gente vai ter meiose 1, que primeiro a gente vai equacionar o número de cromossomos. E depois a gente vai quebrar esses cromossomos, tá?
a gente vai ter duas divisões. Então, meiose 1 e meiose 2. Todas subdivididas em prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? A gente vai começar pela meiose 1 na prófase 1. Só que a prófase 1, ela é uma fase enorme, ela é que gasta mais tempo, porque ela ainda é subdividida em 5 fases, tá? Por quê? Porque é na prófase 1, isso aqui cai bastante em prova, tá, galera? Que ocorre o fenômeno da permuta. Permuta é troca, não é? Que a gente chama de crossing over, tá? Não tem esse if aqui, não. Mas que a gente chama de crossing over, tá? E aí, como eu falei, ela é a fase mais longa e mais complexa, tá? E ela é dividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacenese. Galera, quem não for de específica, você tem que saber que na prófase 1 é que a gente tem o fenômeno do crossover ou permuta, tá? Quem for de específica vai ter que saber em qual dessas subfases aqui da prófase 1 ocorre o crossing over, tá? E os dois grupos vão ter que saber qual a importância dele, ok? Então, vamos lá. Eu aprendi uma coisa assim bem bobinha, mas até hoje às vezes me ajuda porque é muito nome, é muita fase, e às vezes a gente se complica assim, ai, peraí, não, é esse aqui que vem primeiro, é aquele ali. E aí eu não sei porquê, mas eu odeio isso, odeio. Mas ficou marcado na minha memória assim, levei, o Lé aqui, levei a zebra para passear de dia. Eu sei que é ridículo, você aí pense no melhor modo, mas assim, foi o que eu levei para minha vida, não sei porquê, desde do ensino médio que eu não esqueço disso. Bom, então a gente vai ver fase por fase, tá bom? Então, vamos lá. Então, na primeira fase da prófase 1, a gente tem o leptóteno. Só para a gente relembrar uma coisa, o que seria característica de uma prófase? Na prófase, galera, a gente tem que ocorre um stop de RNA, beleza? Você não tem mais RNA sendo produzido. A gente tem aqui, ó, com início da condensação dos cromossomos. Desaparecimento do nucleolo, tá? Nucleolo, beleza? E o que vai acontecer nisso? Esse nucleolo aqui vai acabar desaparecendo ao longo da prófase. Então, a gente tem essas principais características para a prófase. Durante todas essas subfases, tá? Heptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacenese, a gente vai ter o RNA começando a parar de ser produzido, essa condensação ela vai se dar ao longo de todas essas subfases dentro da prófase. O nucleolo, como a gente pode ver, no leptóteno ele ainda está aparecendo, mas até o final, lá na diacenese, ele já vai desaparecer, tá? Então, isso que a gente tem que ver é como um processo. Eu tenho as características da prófase, mas elas não estão na primeira subfase, que é o leptóteno, não. Elas estão ao longo das subfases, tá? Então, olha o que a gente tem aqui no leptóteno. Início da condensação dos cromossomos. Os cromossomos ainda não aparecem duplicados, no caso, juntos. Eles já se duplicaram, mas eles não estão juntos. Mas é porque ainda não estão completamente duplicados, tá? Então, a gente vai ter nessa duplicação e o início da condensação. Qual é o mais forte aqui? Início da condensação dos cromossomos. Qual a importância disso? Na próxima fase, que é o zigóteno, porque zigóteno lembra de zíper, tá? Zíper que fecha a calça. O que vai acontecer? Os cromossomos, eles já vão estar quase completamente condensados e eles vão se juntar, eles vão se grudar. É como se tivesse um zíper aqui que vem subindo e vem fechando esses cromossomos.
Qual a importância deles começarem a se emparelhar e ficarem grudadinhos um no outro aqui? É porque do zigóteno para o paquíteno, a gente vai ter a troca de pedaços entre eles. Se a gente for olhar, voltar aqui, olha aqui no leptóteno, como eu tenho toda essa cromatina aqui ainda, começando a se condensar. Aonde está mais escuro aqui, é que é a condensação. Aqui é o nucleolo, no caso, tá? Mas aonde está mais escuro é a condensação. Quando a gente olha aqui nessa imagem, o zigóteno, a gente já vê aqui, ó, uma cromátide aqui junto da outra. Já começa a entender que isso aqui está formando um cromossomo. Aqui, então, está muito condensado. Olha só, aqui a gente tem um cromossomozinho, tá? Então, elas vão começando a se grudar. E aí, a gente tem o paquíteno, tá? Que os cromossomos já estão completamente condensados, emparelhados, como as canetas aqui, tá? Os lápis aqui, ó. Ok? Vamos supor que eles são homólogos. E aí, cada par de cromossomos homólogos forma um conjunto denominado bivalente ou tétrade, ok? E aí, no início do paquíteno, como eu falei, ainda no final do zigóteno, ocorre a quebra das partes desses cromossomos e a gente tem quebra, mistura e soldadura, tá? Que é o crossing over, que é o que está acontecendo aqui nesse GIF que eu coloquei aqui para vocês. Olha, a gente tem aqui a recombinação. Vamos deixar o GIF reiniciar aqui, que a gente vai ver que o cromossomo vermelho e o azul é um par de homólogos. Esse aqui também é um par maior de homólogos. Eles estão trocando, ó, quebra e soldadura. No final, a gente vai ter o cromossomo vermelho com um pedaço do azul e o azul com um pedaço do vermelho, que é a recombinação, permuta ou crossing over, tá? Que é o que a gente vê aqui. Então, olha só. Aqui no caso seria tétrade, tá? Ou tétrada, tanto faz. Cromátidica, um par de cromossomos homólogos formados durante a prófase 1. Forma-se, a gente vai ver isso aqui, o que é quiasma, tá? Entre os cromossomos adjacentes, desculpa. O que são esses quiasmas, galera? São os pedaços, tá? Dos cromossomos que foram trocados. Cada pedaço que foi trocado a gente chama de quiasmas. E aí, eles trocaram esses segmentos. Só que isso a gente vê ocorrendo na pontinha porque é uma forma didática. Mas esses pedaços de cromossomos podem ser trocados em qualquer parte deles, ok? E o que são esses pedaços de cromossomo? Genes que estão sendo trocados. A gente sabe que o cromossomo é o DNA condensado. Então, vai sair um pedaço de DNA de um cromossomo e vai agregar outro ali. Então, eu estou trocando genes. Toda vez que eu tenho troca de genes, eu tenho uma nova recombinação. Cada nova recombinação pode gerar uma característica diferente. Quer ver uma coisa bem didática para você entender? Imagina que você tem um baralho em que você tem as cartas lá. Ás, rei, dama, valete, 10, 9, 8, assim por diante. Ok? E aqui a gente tem, vamos supor aqui, ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok? E um outro ás aqui. O que vai acontecer? Eu posso trocar, por exemplo, esse 6 e vir para cá. Então, eu tenho aqui o 6 e o rei veio para cá. Ok? O que vai acontecer? O ás com rei dava uma característica X. O ás agora com 6 dá uma característica Y. O 7 com 6 daria uma característica H. Agora, o 7 com rei vai dar uma característica, sei lá, Z. Tá? Isso são novas combinações. Agora, você imagina isso com genes. É como você pegasse um baralho e embaralhasse ele todo. E aí, onde cada carta vai se encaixar, ela vai gerar uma recombinação diferente. Isso aqui eu estou falando de recombinação de um com o outro. Às vezes, você pode jogar uma recombinação maior de A com 6 e Q,
tá? De A com rei, que, ou trocar aqui, ó, A, que. Então, vão dar milhares de combinações, tá? E isso vai fazer com que você, mesmo recebendo os mesmos genes, indivíduos da sua espécie, você tenha características diferentes. Então, é graças à meiose que ocorre lá no ovário da sua mãe, no testículo do seu pai, é que os gametas que são produzidos carregam recombinações gênicas diferentes que vão se unir e formar você, tá? Isso é a importância do crossing over. Isso aqui é o que a gente chama, que quando assim cai meiose, geralmente cai em prova, e geralmente isso aqui é a palavra-chave, ó, variabilidade genética. Por que isso aqui é muito importante, galera? Porque essa palavra aqui é muito importante. Porque, por exemplo, nessa variabilidade genética, você pode gerar uma característica que seja, assim, selecionada pela seleção natural, tá? Isso é que faz essa variabilidade de espécies, que a gente tem essa grande diversidade de espécies e diversidade de características diferentes dentro de espécies. É uma coisa, assim, inimaginável, tá? Mas isso daqui é a grande questão da meiose, a grande importância dessa divisão celular pra gente, tá bom? Então, vamos dar continuidade aí. Então, zigóteno para o paquíteno, ocorreu o crossing over. Depois a gente tem o diplóteno, que esses cromossomos agora com os pedaços trocados, com as quiasmas trocadas, começam a se separar, ok? E na diacenese, essas quiasmas começam a sofrer terminalizações, vir para as pontas dos cromossomos, como a gente sempre desenha, né? Qual a importância dela vir para essa pontinha aqui? O que acontece, galera? Toda vez que esse cromossomo aqui vai se desespiralizar e voltar a virar DNA, cromatina, a chance de você ter uma degradação nessas pontas é maior. E você fala, Mary, se é importante ter essa troca e recombinação de genes, por que elas vêm para a ponta e podem ser mais facilmente degradadas, né? Porque você tem a ação da telomerase nesses telômeros, e isso pode acabar degradando o material genético. Por quê? Toda recombinação pode gerar erros. E o fato desses erros virem para as pontas dos cromossomos, se tiver algum erro, ele é mais fácil de ser eliminado ali, tá bom? Então, aqui, galera, nessa imagem aqui, na diacenese, a gente já tem, que a gente já começa, ó, desaparecimento do núcleo, ou seja, a carioteca começa a se desintegrar, tá? É porque aqui tem duas células. Mas olha só, que legal, a gente já tem esses cromossomos, ó, mais visíveis, né? Eles vão estar totalmente visíveis na próxima fase, que é a metáfase 1, tá? E aí, aqui é só para a gente mostrar um resuminho, tá? De como ocorrem o leptóteno, essas subfases da prófase 1. Então, ó, cromossomos duplicados começa a condensação, começam as sinapses no zigóteno, crossing over aqui do zigóteno para o paquíteno, visualização das quiasmas, tá? E terminalização das quiasmas, o envelope nuclear começa a se desfazer. Tá bem visível aqui. Isso aqui é um resuminho que eu adoro esse esqueminha aqui para poder explicar, tá? E aí, a gente tem aqui a característica da prófase 1, né? Que é o início da condensação dos cromossomos. Aqui, a gente já vai ter o crossing over. Isso daqui agora é a visão geral da prófase 1, tá? Sim, com as subfases embutidas, mas como se estivesse olhando as subfases por cima. E aqui no final da prófase 1, a carioteca começa a desaparecer e a gente já tem os cromossomos já com as quiasmas terminalizadas e a gente já houve a troca por causa do crossing over que ocorreu aqui. Tá bom? Vamos lá. E aí, galera, vamos para a metáfase 1, tá?
Metáfase 1, característica de qualquer metáfase, são os cromossomos ficarem situados no meio da célula, no que a gente chama de placa equatorial ou região equatorial. Só que qual a diferença? Lá na metáfase da mitose, isso costuma cair muito em prova, hein? Qual é a diferença da metáfase da mitose para a meiose? Na metáfase da mitose, esses cromossomos estavam assim, ó. Opa! Um em cima do outro. Ok? E aí as fibras de fuso passando aqui. Na metáfase 1 da meiose, eles estão emparelhados, um do lado do outro. Por que isso? Porque acabou de ocorrer o crossing over. E é aquela coisa que eu falei, a prometafase. Então, já está saindo de um, entrando no outro. Eles não estão mais um em cima do outro, eles já estão um do lado do outro. Então, característica da metáfase 1 é o emparelhamento desses cromossomos, tá? Então, eles se prendem aqui as fibras de fuso, os microtúbulos, e aí ficam alinhados no meio da célula, ok? Por que isso? Porque depois, na próxima fase, que é a anáfase, cada cromossomo desse aqui vai ser puxado para novas células que vão surgir. O que acontece aqui? A gente tem um encurtamento das fibras de fuso, e aí ó, os cromossomos são separados, eles são puxados. Cada cromossomo é puxado por uma nova célula, tá? E aí, a gente tem a telófase 1, que o fuso se desfaz, a carioteca vai se reorganizar, esse núcleo vai se reorganizar, aparecem novos nucleolos. E a citocinese 1, que é a separação de duas novas filhas, tá? Aqui vai começar a surgir uma carioteca aqui também é porque nessa foto dessa micrografia aqui não fica visível, mas já tem uma carioteca sendo formada ali. Agora a gente vai entrar na fase 2, na meiose 2, tá? Que é o seguinte, a meiose 2, ela é muito semelhante à mitose. Tanto que a gente vai ter, até a metáfase dela aqui é igual. Qual é a diferença? É que esses cromossomos vão ter partes trocadas. O resto é a mesma coisa, da mitose, tá? Mitose mesmo. E aí, a gente tem aqui ó, a prófase 1, metáfase 2, agora eles não estão um do lado do outro, já estão um em cima do outro, igualzinho lá na metáfase da mitose. Anáfase, agora as cromátides vão ser quebradas e puxadas cada uma para o seu lado para formar, em vez de uma célula com 2 N cromossomos, vão formar 4 células com N cromossomos, tá? Então, é o que vai acontecer nessas fases. Então, aqui, ó, isso aqui é um resuminho, tá? E aqui é o que acontece em cada uma. Então, na prófase 2, igual acontece lá na prófase da mitose, desaparecimento da carioteca e do nucleolo, duplicação e migração dos centríolos, esses centríolos se duplicam e vão cada um aqui para os polos das células, tá? Na metáfase 2, os cromossomos se posicionam, olha só, não um do lado do outro, mas um em cima do outro, na zona central. Na anáfase, ocorre a divisão dos centrômeros e aí uma cromátide vem para cá, a outra vem para cá, tá? E na telófase 2, o desaparecimento da carioteca, o reaparecimento da carioteca e do nucleolo, a descondensação dos cromossomos, eles voltam a ser cromatina, tá? E ocorre a citocinese, que é essa divisão aqui, tá? E aí, galera, a gente vai ter 4 células diferentes, ok? E sempre haploides. Haploides quer dizer que elas vão ser N. Diploides eram as iniciais, 2N, tá? Então, é isso. Meiose é isso. E aí, a gente vai ter alguns problemas, que é o problema da não disjunção. Aqui eu coloquei problemas nas disjunções. Ih, gente, nas disjunção ficou horrível, né? Nas disjunções. Eu não vou voltar à aula, não vou editar isso aqui, não. Seria nas disjunções cromossômicas. Esquece isso aí, tá? Disjunções. Pronto, tá consertado.
nas disjunções cromossômicas na meiose, tá? O que vai acontecer aqui? A gente vai ver depois, na formação, quando a gente for ver gametogênese, várias anomalias por não disjunção, tá? Aqui eu vou falar de uma, que é uma anomalia que ocorre em cromossomos não sexuais, tá? Só para a gente entender como é que isso ocorre. Depois a gente vai ver uma anomalia, assim, característica de cada anomalia. A gente vai ter uma aula só dessas anomalias cromossomiais. Então, a gente tem aqui, ó, na anáfase 1, pode ocorrer tanto na meiose 1 quanto na 2, tá? Aqui a gente vai falar, no caso aqui da meiose 1. O que aconteceu aqui? Os cromossomos vão ser puxados para os polos das células. Só que esses cromossomos aqui não se destacaram, então eles continuam juntos, eles vão vir todos para cá. Então essa célula só vai ter um cromossomo. E quando ela passar pela anáfase 2, uma cromátide vai para uma célula, uma cromátide vem para outra. Ai, o que eu fiz? Espera aí. Vou voltar aqui. Gente, foi mal, mas né, acontece. E aí, o que vai acontecer? Acho que foi a minha caneta que eu esbarrei em alguma coisa. Quando houver a quebra dessas cromátides na metáfase 2, na anáfase 2, eu não vou ter duas cromátides aqui, eu vou ter só uma cromátide, tá? E aí, vamos supor que a gente tenha um gameta, tá? Masculino, sei lá, isso aqui pode ocorrer tanto no feminino quanto no masculino, mas vamos supor, aí o que vai acontecer? Aqui vai ficar com falta, aqui vai ficar com excesso. Então, aqui eu tenho N-1, N mais 1. No caso, quando a gente tem uma... aqui eu vou falar para vocês da síndrome de Edwards, que é a trissomia do cromossomo 18, eu vou ter um cromossomo a mais. Então, vamos supor que eu tenho aqui um gameta com um cromossomo 18, como manda o figurino. Esse gameta vai fecundar esse aqui, que vamos supor que vão ter dois cromossomos do 18. Então, afinal, eu vou ter um indivíduo em que as células dele vão ter 3 cópias do 18 em vez de 2 cópias, tá? E aí pode ocorrer isso aqui, ó. Aqui a gente tem um cariótipo de uma mulher e é normal. Por quê? Todos os meus cromossomos estão aos pares, um par do 1, um par do 2, um par do 3, do 4 e o par sexual. Como mulher é XX, eu vou ter 2 cromossomos X. O Y não vai ter nada. Aqui eu tenho um cariótipo de homem, tá? Porque eu tenho aqui, ó, um X e um Y. E tem uma trissomia do 18 aqui. Tá vendo? Em vez de 2, como aqui, eu tenho 3, que ocorreu isso aqui que eu falei, tá? E aí, por exemplo, a síndrome de Edwards, ela é caracterizada pelo seguinte. Ficou aqui por cima aqui. Só tirar esses aqui. Tá? O que vai acontecer? Os lábios são pequenininhos, tá? O pescoço é torto para um lado. O queixo aqui, a mandíbula, ela é mais para dentro. O externo aqui, o peitoral, ele é proeminente, ele é para fora, tá? Os dedinhos são trepadinhos um no outro. A orelha é tortinha. Os pés são arqueados, são flexionados, tá? Essa criança tem problemas respiratórios gravíssimos, tem problemas de má formação cardíaca, o coração é mal formado, problemas cognitivos. Então, a maioria, lógico que tem exceções, não passam ali dos primeiros meses de vida, tá? Quem passa, às vezes até passa 1, 2, 3 anos, ou até um pouquinho maior, mas são raríssimos os casos, tá? Porque é muita formação em órgãos, às vezes, vitais. A gente tem um caso aqui de uma neném, tá vendo? Aqui a gente não dá para ver direito, mas a orelhinha dela é amassadinha, tem problemas respiratórios, precisa fazer traqueostomia para poder respirar, tá? Então, dificilmente esse indivíduo chega à fase adulta, à fase reprodutiva. Na maioria das aberrações cromossômicas, por exemplo, se torna a síndrome de Down e tal,
a gente tem indivíduos chegando à fase reprodutiva, porque a maioria das aberrações cromossômicas, elas geram muitas características que não proporcionam esse indivíduo a ter uma vida normal, uma vida saudável, tá? Então, galera, é isso. Aqui é só um gifzinho da meiose 1 e da meiose 2, ó. Replicação do material genético, a troca, tá? Aí, anáfase 1, os cromossomos cabem para uma célula. Aí, aqui é meiose 1, tá? Na meiose 2, agora a gente vai ter, ó, a quebra dessas cromátides e 4 novas células. Tá bom? Então, é isso o que a gente tem aí de meiose. Qualquer dúvida, copie o slide, para o vídeo, reveja a aplicação, tá bom? Então, é isso, galera. Beijos e até a nossa próxima aula.